Ei, queridos, para mais um encontro aqui, para mais um trecho da nossa leitura, nós paramos aqui na página 376, nós vamos começar a ler o capítulo 33, que fala sobre reversões. Nós acabamos de entrar em contato com a questão do arrependimento, de você não correr risco por conta do arrependimento e do medo das estatísticas, né, que existem, que te causa medo e temor. Precisa tomar cuidado com essa previsibilidade, né, ou querer essa previsibilidade, ao invés de experimentar um novo, que é a questão do sistema 2. Vamos ver o que eles têm aqui para nós. Bora lá. Reversões. Você tem a tarefa de determinar a compensação para vítimas de crimes violentos. Considere o caso de um homem que perdeu o uso da mão direita como resultado de um tiro. Ele foi baleado quando entrava em uma loja de conveniências de seu bairro onde um assalto estava ocorrendo. Duas lojas localizavam-se perto da casa da vítima, que frequentava uma delas com mais regularidade do que a outra. Considere dois cenários. O assalto aconteceu na loja que o homem frequenta regularmente. A loja que o homem frequenta regularmente foi fechada para um enterro. Então ele decidiu ir a outra loja, onde foi baleado. A loja onde o homem foi baleado deve fazer alguma diferença na compensação estabelecida. Você formou seu julgamento com base na avaliação conjunta, onde considera dois cenários ao mesmo tempo e faz uma comparação. Você pode aplicar uma regra. Se acha que o segundo cenário merece compensação maior, deve designar um valor monetário mais elevado. Há um consenso quase universal quanto à resposta. A compensação deve ser a mesma em ambas as situações. A compensação destina-se ao ferimento incapacitante. Então, porque o local onde ocorreu deveria fazer alguma diferença. A avaliação conjunta dos dois cenários lhe deu uma oportunidade de examinar seus princípios morais sobre os fatores que são relevantes para a compensação da vítima. Para a maioria das pessoas, o local não é um desses fatores. Como em outras situações que exigem uma comparação explícita, o pensamento foi lento e o sistema 2 esteve envolvido. Os psicólogos Dali Miller e Cathy McFarland, que conceberam originalmente os dois cenários, apresentaram-nos a diferentes pessoas para avaliação isolada. Em seu experimento em 3 sujeitos, cada participante viu um único cenário e atribuiu um valor monetário a ele. Descobriram, como você certamente adivinhou, que a vítima recebia uma soma muito mais elevada sendo ferida numa loja que raramente visitava do que sendo atingida na loja de sempre. A comoção, parente próxima do arrependimento, é um sentimento contrafactual, que é evocado porque o pensamento se ao menos ele tivesse ido à sua loja de sempre. Vem prontamente à mente. Os familiares mecanismos de substituição e equiparação de intensidade do sistema traduzem a força da reação emocional diante da história em uma escala monetária, criando uma grande diferença no valor da compensação financeira. A comparação dos dois experimentos revela um nítido contraste. Quase todo mundo que vê ambos os cenários juntos, intrasujeito, endossa o princípio de que a comoção não é uma consideração legítima. Infelizmente, o princípio se torna relevante apenas quando os dois cenários são vistos conjuntamente, e não é assim que a vida normalmente funciona. Normalmente, percebemos a vida no modo intersujeitos, em que alternativas contrastantes, que podem mudar seu modo de pensar estão ausentes. E é claro, existe. O que você vê é tudo que há. Como consequência, as crenças que você endossa quando reflete sobre moralidade não necessariamente governam suas reações emocionais, e as intuições morais que vêm à sua mente em diferentes situações não são internamente consistentes. A discrepância entre a avaliação isolada e a avaliação conjunta do cenário do assalto pertence a uma família ampla de reversões de julgamento e escolha 2. As primeiras reversões de preferência foram descobertas no início dos anos 1970, e muitas reversões de outros tipos foram relatadas ao longo dos anos, desafiando a economia. Reversões de preferência têm um importante lugar na história do diálogo entre psicólogos e economistas. 3. As reversões que chamaram a atenção foram relatadas por Sarah Lichtenstein e Paul Slovic, dois psicólogos que haviam feito sua graduação na Universidade de Michigan na mesma época que ambos. Eles conduziram um experimento sobre preferência entre apostas, que apresenta aqui numa versão ligeiramente simplificada. Você deve escolher entre duas apostas, que serão feitas numa roleta com 36 divisões. Aposta A, 11,36 de ganhar $160, 25,36 de perder $15. Aposta B, 35,36 de ganhar $40, 1,36 de perder $10. Você é instruído a escolher entre uma aposta segura e uma mais arriscada, um ganho quase certo de uma quantia modesta ou uma pequena chance de ganhar uma quantia substancialmente maior e uma alta probabilidade de perder. A segurança prevalece, e B é claramente a escolha mais popular. Agora considere cada aposta separadamente. Se você tivesse essa aposta, qual é o menor preço pelo qual a venderia? Lembre-se de que você não está negociando com ninguém. Sua tarefa é determinar o preço mais baixo pelo qual realmente estaria disposto a abrir mão da aposta. Tente. Talvez você descubra que o prêmio que pode ser ganho é proeminente nessa tarefa, e que sua estimativa do valor da aposta está ancorada nesse valor. Os resultados apoiam essa conjectura, e o preço de venda é mais elevado para a aposta do que para a aposta B. Isso é uma reversão de preferência. As pessoas preferem BA, mas, se imaginam ter apenas uma delas, estabelecem um valor mais elevado para do que para B, como nas situações do assalto. A reversão de preferência ocorre porque a avaliação conjunta concentra a atenção em um aspecto da situação, o fato de que a aposta é muito menos segura do que a aposta B, que foi menos proeminente na avaliação isolada. As características que causaram a diferença entre os julgamentos das opções na avaliação isolada, a comoção pelo fato de a vítima estar na loja errada e a ancoragem no preço, estão suprimidas ou são irrelevantes quando as opções são avaliadas em conjunto. As reações emocionais do sistema têm probabilidade muito maior de determinar uma avaliação isolada. A comparação que ocorre na avaliação conjunta sempre envolve uma estimativa mais cuidadosa e laboriosa, que pede pelo sistema 2. A reversão de preferência pode ser confirmada em um experimento intrasujeito, em que os indivíduos estabelecem preços nos dois conjuntos como parte de uma longa lista, e também escolhem entre eles. Os participantes não estão cientes da inconsistência, e as reações deles quando confrontados com ela podem ser interessantes. Uma entrevista de 1968 com um participante do experimento, conduzida por Sarah Lichtenstein, tornou-se um clássico definitivo da área. O pesquisador conversa longamente com um participante confuso 4, que escolhe uma aposta em detrimento da outra, mas depois se mostra disposto a dar dinheiro em troca do item que acabou de escolher pelo outro que acabou de rejeitar, e segue nesse círculo repetidamente. Os racionais econs certamente não se mostrariam suscetíveis a reversões de preferência, e o fenômeno foi desse modo um desafio ao modelo de agente racional e à teoria econômica que é construída em cima desse modelo.
O desafio poderia ter sido ignorado, mas não foi. Anos depois que as reversões de preferência foram relatadas, dois respeitados economistas, David Greter e Charles Plot, publicaram um artigo na prestigiosa American Economic Review 5, em que relataram seus próprios estudos do fenômeno que Lichtenstein e Slovic haviam descrito. Essa foi provavelmente a primeira descoberta feita por psicólogos experimentais a ter chamado a atenção de economistas. O parágrafo de abertura do artigo de Greter e Plot era extraordinariamente dramático para um texto acadêmico, e sua intenção era clara. Foi desenvolvido na psicologia um corpus teórico e de dados que deve ser de interesse para os economistas. Tomados pelo seu valor de face, os dados são simplesmente inconsistentes com a teoria da preferência e têm amplas implicações para as prioridades de pesquisa na economia. Este artigo relata os resultados de uma série de experimentos concebidos para desacreditar os trabalhos dos psicólogos quando aplicados à economia. Greter e Plot listaram 13 teorias que poderiam explicar as descobertas originais e descreveram cuidadosamente os experimentos concebidos para testar essas teorias. Uma de suas hipóteses, que, é desnecessário dizer, os psicólogos achavam complacente, era de que os resultados se deviam ao fato de o experimento ser empreendido por psicólogos. No fim, uma única hipótese permaneceu de pé. Os psicólogos tinham razão. Greter e Plot admitiram que essa hipótese é menos satisfatória do ponto de vista da teoria padrão da preferência, pois permite que a escolha individual dependa do contexto em que as escolhas são feitas. 6. Uma clara violação da doutrina da coerência. Você talvez pense que esse resultado surpreendente provocaria uma onda aflita de autocrítica entre os economistas, já que um pressuposto básico de sua teoria fora desafiado com sucesso. Mas não é assim que as coisas funcionam na ciência social, e isso vale tanto para a psicologia como para a economia. Crenças teóricas são robustas, e é preciso bem mais do que uma descoberta embaraçosa para que teorias estabelecidas sejam seriamente questionadas. Na verdade, o artigo admiravelmente franco de Greter e Plot teve pouco efeito direto nas convicções dos economistas, provavelmente Greter e Plot inclusos, mas contribuiu para uma maior predisposição na comunidade de economistas a levar a pesquisa psicológica a sério e desse modo promoveu um grande avanço no diálogo além das fronteiras entre as disciplinas, categorias. John é alto ou baixo? Se John tem 1,5 metro, sua resposta vai depender da idade dele. Ele é muito alto se tem 6 anos de idade, muito baixo se está com 16. Seu sistema automaticamente puxa da memória a norma relevante, e o significado da escala de altura é ajustado automaticamente. Você é capaz também de equiparar intensidades entre categorias e responder a pergunta: o prato de um restaurante que se equipare à altura de John é caro ou barato? Sua resposta vai depender da altura de John. O prato é bem mais barato se ele tiver 16 anos e bem mais caro se ele tiver 6. Mas agora veja isto. John tem 6 anos. Ele mede 1,5 metro de altura. Jim tem 16 anos. Ele mede 1,55 metro de altura. Em avaliações individuais, qualquer um vai concordar que John é muito alto e Jim não é, porque eles são comparados a diferentes normas. Se lhe fosse feita uma pergunta diretamente comparativa, John é tão alto quanto Jim, você responderia que não é. Não há surpresa aqui, e pouca ambiguidade. Em outras situações, porém, o processo pelo qual objetos e eventos recrutam seu próprio contexto de comparação pode levar a escolhas incoerentes sobre questões sérias. Você não deve ficar com a impressão de que avaliações individuais e conjuntas são sempre inconsistentes, ou de que os julgamentos são completamente caóticos. Nosso mundo é separado em categorias para as quais temos normas, como meninos de 6 anos ou meses. Julgamentos e preferências são coerentes dentro de categorias, mas potencialmente incoerentes quando os objetos que são avaliados pertencem a categorias diferentes. Para dar um exemplo, responda as seguintes 3 questões. Do que você gosta mais? De maçã ou pêssego? Do que você gosta mais? De filé ou carne ensopada? Do que você gosta mais? De maçã ou filé? A primeira e a segunda perguntas referem-se a itens que pertencem à mesma categoria, e você sabe imediatamente de que gosta mais. Além disso, você teria recuperado da memória a mesma classificação da avaliação isolada. Você gosta muito ou pouco de maçã? Você gosta muito ou pouco de pêssego? Pois tanto maçãs como pêssegos evocam fruta. Não vai haver reversão de preferência, pois diferentes frutas são comparadas à mesma norma implicitamente comparadas uma à outra tanto na avaliação isolada como na conjunta. Ao contrário das perguntas intra-categoria, não há resposta estável para a comparação entre maçãs e filé. Ao contrário de maçãs e pêssegos, maçãs e filé não são substitutos naturais e não preenchem a mesma necessidade. Você às vezes quer um filé e às vezes uma maçã, mas raramente dirá que tanto faz uma coisa como outra. Imagine receber um e-mail de uma organização em que de um modo geral você confia, pedindo uma contribuição para uma causa. Em muitos locais de acasalamento, os golfinhos estão ameaçados pela poluição, e o resultado esperado disso é um declínio na população de golfinhos. Um fundo especial apoiado por contribuições privadas foi criado para providenciar locais de acasalamento livres de poluição para os golfinhos. Que associações essa questão evoca? Estivesse você ou não plenamente consciente delas, ideias e lembranças de causas relacionadas vieram à sua mente. Projetos concebidos para preservar espécies ameaçadas mostraram probabilidade particularmente maior de serem lembrados. A avaliação da dimensão Baum é uma operação automática do sistema 1, e você formou uma impressão grosseira da categorização do golfinho entre as espécies que vieram à sua mente. O golfinho é muito mais encantador do que, digamos, furões, lesmas ou carpas. Ele ocupa uma classificação altamente favorável no conjunto de espécies às quais é espontaneamente comparado. A questão que você deve responder não é se gosta mais de golfinhos 8 do que de carpas. O que está sendo exigido de você é que conceba um valor monetário. Claro, você pode saber, com base na experiência de solicitações anteriores, que nunca atende a solicitações desse tipo. Por alguns minutos, imagine-se como alguém que de fato contribui para esse tipo de pedido. Como muitas outras questões difíceis, a estimativa do valor monetário pode ser solucionada por substituição e equiparação de intensidade. A questão monetária é difícil, mas uma questão mais fácil acha-se prontamente disponível. Como você gosta de golfinhos, provavelmente sentirá que salvá-los é uma boa causa. O passo seguinte, que também é automático, gera uma quantidade monetária mediante a tradução da intensidade com que você gosta de golfinhos para uma escala de contribuições. Você possui uma percepção de sua escala de contribuições prévias a causas ambientais, o que talvez difira da escala de suas contribuições para políticos ou para o time de futebol de sua universidade. Você sabe que quantia seria uma contribuição muito grande para você e quais quantias são grandes, modestas e pequenas. Você também possui escalas para sua atitude em relação às espécies, indo de gosto muito a nem um pouco. Desse modo você é capaz de traduzir sua atitude para escala monetária, passando automaticamente de gosto bastante para contribuição razoavelmente grande, e daí uma quantidade monetária. Em outra situação, você é abordado com um pedido diferente. Trabalhadores agrícolas, que são expostos ao sol por muitas horas, apresentam uma taxa mais elevada de câncer de pele do que a população geral. Check-ups médicos frequentes podem reduzir o risco. Um fundo será criado para apoiar os check-ups para grupos ameaçados. Esse é um problema urgente. Qual categoria lhe evocou enquanto norma quando você estimou o grau de urgência? Se você categorizou automaticamente o problema como uma questão de saúde pública, provavelmente descobriu que a ameaça de câncer
de pele em trabalhadores rurais não ocupa uma posição muito elevada entre essas questões, quase certamente abaixo da classificação dos golfinhos entre as espécies ameaçadas. Conforme você traduzia sua impressão da importância relativa do câncer de pele em uma quantia monetária, talvez você tenha pensado numa contribuição menor do que ofereceu para proteger um animal querido. Nos experimentos, os golfinhos atraíram contribuições um pouco maiores na avaliação isolada do que os trabalhadores agrícolas. Em seguida, considere as duas causas na avaliação conjunta. Qual dos dois, golfinhos ou trabalhadores agrícolas, merece uma contribuição monetária maior? A avaliação conjunta enfatiza uma característica que não é identificável na avaliação isolada, mas é reconhecida como decisiva quando detectada. Agricultores são humanos, golfinhos não são. Você sabia disso, é claro, mas isso não era relevante para o julgamento que fez na avaliação isolada. O fato de que golfinhos não são humanos não veio à tona porque todas as questões que foram ativadas em sua memória compartilhavam dessa característica. O fato de que os agricultores são humanos não veio à sua mente porque todas as questões de saúde pública envolvem humanos. O enquadramento estreito da avaliação isolada permitiu que os golfinhos obtivessem uma pontuação de intensidade mais elevada, levando a uma alta taxa de contribuições por equiparação de intensidade. A avaliação conjunta muda a representação das questões. A característica humano versus animal se torna proeminente apenas quando ambos são vistos conjuntamente. Na avaliação conjunta as pessoas mostram uma sólida preferência pelos agricultores e uma predisposição a contribuir substancialmente mais para seu bem-estar do que para a proteção de uma espécie querida não humana. Aqui, mais uma vez, como nos casos das apostas e do sujeito baleado no assalto, os julgamentos formados na avaliação isolada e conjunta não serão consistentes. Christopher PC, da Universidade de Chicago, contribuiu com o seguinte exemplo de reversão de preferência, entre muitos outros do mesmo tipo. Os objetos a serem avaliados são dicionários musicais de segunda mão. Dicionário A, Dicionário B. Ano de publicação 1993. 1993. Número de entradas 10.000. 20.000. Condição. Como novo, capa rasgada. De resto como novo. Quando os dicionários são apresentados em avaliação isolada, o dicionário A recebe valor mais elevado, mas é claro que a preferência muda na avaliação conjunta. O resultado ilustra a hipótese de avaliabilidade. Evaluability hipótesis. De C. O número de entradas não recebe peso algum na avaliação isolada, pois os números não são avaliáveis por si só. Na avaliação conjunta, por outro lado, fica imediatamente óbvio que o dicionário B é superior quanto a esse atributo 9. E também é aparente que o número de entradas é muito mais importante do que a condição da capa. Reversões injustas. Há um bom motivo para acreditar que a administração de justiça é contaminada pela incoerência previsível em diversas áreas. A evidência é extraída em parte de experimentos, incluindo estudos de júris simulados, em parte da observação de padrões na legislação, regulamentação e litígio. Em um experimento, pediu seus jurados da simulação, recrutados de listas de júri no Texas, que estimassem indenizações punitivas em diversos casos civis. Os casos vinham aos pares, cada um consistindo em uma alegação de dano físico e uma de prejuízo financeiro. Os jurados da simulação avaliavam um dos cenários, depois eram apresentados ao caso que lhe fazia par, sendo instruídos a comparar os dois. A seguir vemos os resumos de um par de casos. Caso 1. Uma criança sofreu queimaduras moderadas quando seu pijama pegou fogo, porque ela estava brincando com fósforos. A fábrica que fez o pijama não o produziu adequadamente resistente ao fogo. Caso 2. A conduta inescrupulosa de um banco levou outro banco a uma perda de 10 milhões de dólares. Metade dos participantes julgou o caso 1 primeiro, em avaliação isolada, antes de comparar os dois casos em avaliação conjunta. A sequência foi revertida para os outros participantes. Na avaliação isolada, os jurados concederam indenizações punitivas mais elevadas para o banco fraudado do que para a criança queimada, presumivelmente porque o tamanho da perda financeira fornecia uma âncora elevada, quando os casos foram considerados em conjunto. Porém, a compaixão pela vítima individual prevaleceu sobre o efeito de ancoragem e os jurados aumentaram a compensação para a criança a fim de ultrapassar a compensação para o banco. Na média de diversos pares de casos como esse, as compensações para vítimas de danos morais foram 2 vezes maiores na avaliação conjunta do que na avaliação isolada. Os jurados que viram apenas o caso da criança queimada fizeram uma oferta que se equiparava à intensidade de seus sentimentos. Eles não podiam prever que a compensação para a criança pareceria inadequada no contexto de uma grande compensação para uma instituição financeira. Na avaliação conjunta, a compensação punitiva para o banco permaneceu ancorada na perda que ele havia sofrido, mas a compensação para a criança queimada aumentou, refletindo o agravo evocado pela negligência que causa dano a uma criança. Como vimos, a racionalidade é geralmente ajudada por quadros mais amplos e mais abrangentes, e a avaliação conjunta é obviamente mais ampla do que a avaliação isolada. Claro que você deve ser cauteloso sobre a avaliação conjunta quando alguém que controla o que você vê tem um interesse constituído no que você escolhe. Vendedores aprendem rapidamente que a manipulação do contexto em que os clientes veem um bem pode influenciar profundamente as preferências. A não ser por esses casos de manipulação deliberada, há uma pressuposição de que o julgamento comparativo, que necessariamente envolve o sistema 2, tem mais probabilidade de ser estável do que avaliações isoladas, que muitas vezes refletem a intensidade de respostas emocionais do sistema 1. Seria de esperar que qualquer instituição que desejasse evocar julgamentos conscienciosos procuraria municiar quem julga de um contexto amplo para as avaliações dos casos individuais. Fiquei surpreso em descobrir por casos que jurados incumbidos de estimar indenizações punitivas são explicitamente proibidos de considerar outros casos. O sistema legal, contrariamente ao bom senso psicológico, favorece a avaliação isolada. Em outro estudo de incoerência no sistema legal, Sunstein comparou as punições administrativas que podem ser impostas por diferentes agências do governo norte-americano, incluindo a Occupational Safety and Health Administration, Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, e a Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental. Ele concluiu que dentro de categorias, as penalidades parecem extremamente sensatas, pelo menos no sentido de que os danos mais graves são punidos mais severamente. Para violações à segurança e à salubridade no trabalho, as penalidades maiores são para violações repetidas, as segundas maiores, para violações que são ao mesmo tempo deliberadas e graves, e por último em grau de seriedade para omissões em se comprometer com a manutenção obrigatória de um registro 10. Você não deve se surpreender, porém, que o tamanho das penalidades variou enormemente de uma agência para outra, de uma maneira que refletiu a política e a história mais do que qualquer preocupação global com justiça. A multa para uma violação grave das regulamentações relativas à segurança do trabalhador está limitada a um teto de 7 mil dólares, enquanto uma violação da lei de conservação de aves selvagens pode resultar numa multa de mais de 25 mil dólares. As multas são sensatas no contexto de outras penalidades estabelecidas por cada agência, mas elas parecem estranhas quando comparadas umas às outras. Como nos demais exemplos deste capítulo, você consegue enxergar o absurdo apenas quando os dois casos são vistos juntos em um quadro amplo. O sistema de penalidades administrativas é coerente dentro das agências, mas incoerente globalmente. Falando de reversões, unidades BTU não significavam nada para mim até eu ver como as unidades de ar-condicionado variam. A avaliação conjunta foi essencial. Você disse que foi um discurso maravilhoso porque o comparou a outros discursos dela.
Comparada a outros, ela ainda foi inferior. Em geral, ao ampliar o quadro, você chega a decisões mais razoáveis. Quando você vê os casos isoladamente, fica propenso a se pautar por uma reação emocional do sistema 1. 34. Quadros e realidade. Itália e França disputaram a final da Copa do Mundo de 2006. As duas frases seguintes descrevem o resultado. A Itália ganhou. A França perdeu. As duas afirmações têm o mesmo significado. A resposta depende inteiramente do que você entende por significado. Para fins de raciocínio lógico, as duas descrições do resultado da equiparação são intercambiáveis porque designam o mesmo estado do mundo. Como dizem os filósofos, suas condições de verdade são idênticas. Se uma dessas sentenças é verdadeira, então a outra também é verdadeira. Esse é o modo como os econs compreendem as coisas. Suas crenças e preferências são delimitadas pela realidade. Em particular, os objetos de suas escolhas são estados do mundo, que não são afetados pelas palavras escolhidas para descrevê-los. Há outro sentido de significado, em que a Itália ganhou e a França perdeu não guardam de forma alguma o mesmo significado. Nesse sentido, o significado de uma frase é o que acontece em seu maquinário associativo enquanto você o compreende. As duas frases evocam associações marcadamente diferentes. A Itália ganhou e evoca pensamentos da equipe italiana e do que ela fez para vencer. A França perdeu e evoca pensamentos do time francês e do que ele fez que o levou à derrota, incluindo a memorável cabeçada que o principal jogador da França, Zidane, deu no zagueiro adversário. Em termos das associações que elas trazem à mente, como o sistema reage a elas, as duas sentenças realmente significam coisas diferentes. O fato de que declarações logicamente equivalentes evocam reações diferentes torna impossível para humanos serem tão confiavelmente racionais quanto com enquadramento emocional. Amos e eu aplicamos a classificação de efeitos de enquadramento às influências injustificadas da formulação sobre crenças e preferências. Esse é um dos exemplos que utilizamos. Você aceitaria uma aposta que oferece 10% de chance de ganhar $95 e 90% de chance de perder $5? Você pagaria $5 para participar de uma loteria que oferece 10% de chance de ganhar $100 e 90% de chance de não ganhar nada? Primeiro, dê um tempo para se convencer de que os dois problemas são idênticos. Em ambos, você deve decidir se aceita uma perspectiva incerta que vai deixá-lo mais rico em $95 ou mais pobre em $5. Alguém cujas preferências são delimitadas pela realidade daria a mesma resposta a ambas as perguntas, mas indivíduos assim são raros. Na verdade, uma versão atrai muito mais respostas positivas. A segunda, um resultado ruim é muito mais aceitável se está enquadrado como custo de um bilhete de loteria que não foi premiado do que se for simplesmente descrito como a perda de uma aposta. Não devemos nos surpreender. Perdas evocam sentimentos negativos mais fortes do que custos. As escolhas não são delimitadas pela realidade porque o sistema 1 não é delimitado pela realidade. O problema que construímos foi influenciado pelo que havíamos aprendido com Richard Thaler, que nos contou que em sua época de aluno de graduação ele prendera um cartaz em seu quarto dizendo despesas não são perdas. Em seu antigo ensaio sobre comportamento do consumidor, Thaler descreveu o debate sobre se postos de gasolina deveriam ter permissão de cobrar preços diferentes para os pagamentos feitos com dinheiro ou com cartão de crédito. 2. O lobby do cartão jogou pesado para tornar a diferenciação de preço ilegal, mas ele tinha um plano alternativo. A diferença, se permitida, seria classificada como um desconto em dinheiro, não sobretaxa de crédito. A psicologia deles era acertada. Algumas pessoas estão mais dispostas a renunciar a um desconto do que a pagar uma sobretaxa. Ambas as coisas podem ser economicamente equivalentes, mas não são emocionalmente equivalentes. Em um elegante experimento, uma equipe de neurocientistas da University College London combinou um estudo de efeitos de enquadramento com registros de atividade em diferentes áreas do cérebro, a fim de fornecer medidas confiáveis da reação cerebral. O experimento consistiu em muitos testes. A figura 14 ilustra os dois estágios de um desses testes. Primeiro, pede-se ao participante para imaginar que recebeu uma quantia de dinheiro. Nesse exemplo, 50 libras. Pede-se à pessoa em seguida que escolha entre um resultado seguro e uma aposta numa roda da fortuna. Se a roda parar no branco, ela recebe a quantia integral. Se parar no preto, ela não recebe nada. O resultado seguro é simplesmente o valor esperado da aposta. Nesse caso, um ganho de 20 libras. Figura 14. Como mostrado, o mesmo resultado seguro pode ser enquadrado de dois modos diferentes, como reter 20 libras ou perder 30 libras. Os resultados objetivos são precisamente idênticos nos dois quadros, e um econ delimitado pela realidade responderia a ambos da mesma maneira, selecionando ou a coisa segura, ou a aposta, independentemente do quadro, mas já sabemos que a mente humana não é delimitada pela realidade. Tendências a abordar ou evitar são evocadas pelas palavras, e esperamos que o sistema 1 seja inclinado em favor da opção segura quando ela é designada como reter e contra essa mesma opção quando ela é designada como perder. O experimento consistia em muitas tentativas, e cada participante se deparava com diversos problemas de escolha tanto nos quadros de reter como de perder. Como esperado, cada um dos 20 participantes exibia um efeito de enquadramento. Havia maior probabilidade de que escolhessem a coisa segura no quadro reter e maior probabilidade de aceitar a aposta no quadro perder. Mas os participantes não eram todos iguais. Alguns se mostravam altamente suscetíveis ao enquadramento do problema. Outros, na maior parte, faziam a mesma escolha independentemente do quadro, como um indivíduo delimitado pela realidade devia fazer. Os autores classificaram os 20 participantes conforme o caso e deram à classificação um título notável: o índice de racionalidade. A atividade do cérebro foi registrada à medida que os participantes tomavam cada decisão. Mais tarde, os testes foram separados em duas categorias. 1. Testes em que a escolha do participante se conformou ao quadro. Mediano preferiu a coisa segura na versão reter. Mediano preferiu a aposta na versão perder. 2. Testes em que a escolha não se conformou ao quadro. Os resultados notáveis ilustram o potencial da nova disciplina da neuroeconomia, o estudo do que o cérebro de uma pessoa faz quando toma decisões. Os neurocientistas conduziram milhares de experimentos assim, e aprenderam a esperar que regiões particulares do cérebro se iluminem, indicando aumento do fluxo de oxigênio, o que sugere atividade neural intensificada, dependendo da natureza da tarefa. Regiões diferentes ficam ativas quando o indivíduo presta atenção em um objeto visual. Imagina chutar uma bola, reconhece um rosto ou pensa numa casa. Outras regiões se iluminam quando o indivíduo é emocionalmente estimulado, está em conflito ou se concentra na resolução de um problema. Embora os neurocientistas evitem cuidadosamente usar uma linguagem do tipo esta parte do cérebro faz tal e tal coisa, eles aprenderam bastante sobre as personalidades de diferentes regiões do cérebro, e a contribuição de análises da atividade cerebral para a interpretação psicológica melhorou enormemente. O estudo do enquadramento forneceu 3 descobertas principais. Ponto mediano: uma região que é normalmente associada com estímulo emocional, a amígdala, muito provavelmente ficava ativa quando as escolhas dos participantes se conformavam ao quadro. Isso é exatamente o que teríamos esperado se as palavras emocionalmente carregadas reter e perder produzissem uma tendência imediata a se aproximar da coisa segura, quando ela está enquadrada como ganho, ou evitá-la, quando está enquadrada como perda. A amígdala é acessada muito rapidamente pelos estímulos emocionais, e é um suspeito provável de envolvimento no sistema 1. Ponto mediano: uma região do cérebro sabidamente associada com o conflito e o autocontrole. O córtex cingulado anterior ficava mais ativa quando os participantes não faziam o que lhes vinha naturalmente, quando escolhem a coisa segura a despeito de estar classificada como perder.
Resistir à inclinação do sistema 1 aparentemente envolve conflito. Ponto mediano. Os participantes mais racionais, os que eram menos suscetíveis aos efeitos de enquadramento, mostravam atividade acentuada numa área frontal do cérebro que está envolvida em combinar emoção e raciocínio para orientar as decisões. Notavelmente, os indivíduos racionais não eram os que exibiam a evidência neural mais forte de conflito. Parece que esses participantes de elite eram, às vezes, nem sempre, delimitados pela realidade com pouco conflito, ao combinar observações de escolhas verdadeiras com o mapeamento da atividade neural. Esse estudo fornece uma boa ilustração de como a emoção evocada por uma palavra pode vazar para a escolha final. Um experimento que ambos conduziu com colegas na Harvard Medical School é o clássico exemplo de enquadramento emocional. Os médicos participantes recebiam estatísticas sobre os resultados de 2 tratamentos para câncer de pulmão, cirurgia e radiação. As taxas de sobrevivência de 5 anos claramente favorecem a cirurgia, mas a curto prazo a cirurgia é mais arriscada do que a radiação. Metade dos participantes lia estatísticas sobre taxas de sobrevivência. Os outros recebiam a mesma informação em termos de taxas de mortalidade. As duas descrições dos resultados de curto prazo de cirurgia eram: a taxa de sobrevivência de um mês é 90%. A 10% de mortalidade no primeiro mês. Você já sabe os resultados. A cirurgia foi muito mais popular no primeiro quadro, 84% dos médicos a escolheram, do que no último, onde 50% favoreceram a radiação. A equivalência lógica das duas descrições é transparente, e um tomador de decisão delimitado pela realidade faria a mesma escolha independente de que versão ele visse. Mas o sistema 1, tal como o conhecemos, raramente fica indiferente a palavras emotivas. Mortalidade é ruim, sobrevivência é bom, e 90% de sobrevivência soa encorajador, ao passo que 10% de mortalidade é assustador. 3. Uma descoberta importante do estudo é que os médicos eram tão suscetíveis ao efeito de enquadramento quanto pessoas sem qualquer sofisticação médica, pacientes de hospital e alunos de graduação em uma faculdade de administração. O treinamento médico, evidentemente, não serve de defesa contra o poder do enquadramento. O estudo Reperpeder e o experimento sobrevivência e a mortalidade diferiram em um aspecto importante. Os participantes no estudo de neuroimagem fizeram inúmeros testes em que se depararam com diferentes quadros. Eles tiveram a oportunidade de reconhecer os efeitos distrativos dos quadros e de simplificar sua tarefa adotando um quadro comum, talvez traduzindo a quantidade perder em seu equivalente reter. A pessoa precisaria ser inteligente e dona de um sistema 2 alerta para aprender a fazer isso, e os poucos participantes que conseguiram a proeza estavam provavelmente entre os agentes racionais que os pesquisadores identificaram. Por outro lado, os médicos que leram as estatísticas sobre as duas terapias no quadro de sobrevivência não tinham motivo para suspeitar que teriam feito uma escolha diferente se tivessem ouvido as mesmas estatísticas enquadradas em termos de mortalidade. Reenquadrar é laborioso e o sistema 2 normalmente é preguiçoso. A menos que haja um motivo óbvio para fazer de outro modo. A maioria de nós aceita passivamente os problemas de decisão tal como estão enquadrados e desse modo raramente tem oportunidade de descobrir em que medida nossas preferências são delimitadas pelo quadro, mais do que delimitadas pela realidade. Intuições vazias. Amos e eu apresentamos nossa discussão de enquadramento com um exemplo que se tornou conhecido como o problema da doença asiática 4. Imagine que os Estados Unidos estão se preparando para a eclosão de uma doença asiática incomum, cuja expectativa de mortalidade é de 600 pessoas. 2 programas alternativos para combater a doença foram propostos. Presuma que as estimativas científicas exatas das consequências dos programas são as seguintes. Se o programa for adotado, 200 pessoas serão salvas. Se o programa B for adotado, há 1/3 de probabilidade de que 600 pessoas serão salvas e 2/3 de probabilidade de que ninguém será salvo. Uma maioria substancial dos pesquisados respondeu o programa A. Eles preferem a opção certa à aposta. Os resultados dos programas estão enquadrados diferentemente em uma segunda versão. Se o programa 1 for adotado, 400 pessoas vão morrer. Se o programa B1 for adotado, há 1/3 de probabilidade de que ninguém vai morrer e 2/3 de probabilidade de que 600 pessoas irão morrer. Observe atentamente e compare as duas versões. As consequências dos programas A e A1 são idênticas. Igualmente são as consequências dos programas B e B1. No segundo quadro, porém, uma grande maioria das pessoas preferiu a aposta. As diferentes escolhas nos dois quadros encaixam-se na teoria da perspectiva, em que escolhas entre apostas e coisas seguras são resolvidas de forma diferente, dependendo de resultados serem bons ou ruins. Os tomadores de decisão tendem a preferir a coisa segura à aposta. Eles são avessos ao risco, quando os resultados são bons. Eles tendem a rejeitar a coisa segura e aceitar a aposta. Eles buscam o risco, quando ambos os resultados são negativos. Essas conclusões foram bem estabelecidas para escolhas sobre apostas e coisas seguras no campo do dinheiro. O problema da doença mostra que a mesma regra se aplica quando os resultados são medidos em vidas salvas ou perdidas. Nesse contexto, igualmente, o experimento do enquadramento revela que preferências avessas ao risco e atraídas pelo risco não são delimitadas pela realidade. Preferências entre os mesmos resultados objetivos são revertidas com diferentes formulações. Uma experiência que Amos compartilhou comigo acrescenta uma nota de desânimo à história. Amos foi convidado para dar uma palestra a um grupo de profissionais de saúde pública, as pessoas que tomam decisões sobre vacinações e outros programas. Ele aproveitou a oportunidade para apresentar-lhes o problema da doença asiática. Metade viu a versão vidas salvas. Os outros responderam a questão de vidas perdidas. Como outras pessoas, esses profissionais foram suscetíveis aos efeitos de enquadramento. É de certo modo preocupante que os funcionários que tomam decisões que afetam a saúde de todo mundo possam ser influenciados por uma manipulação tão superficial, mas devemos nos acostumar com a ideia de que mesmo decisões importantes são influenciadas, se não governadas, pelo sistema 1. Ainda mais preocupante é o que acontece quando as pessoas são confrontadas com sua inconsistência. Você escolheu salvar 200 vidas seguramente em uma formulação e escolheu apostar em vez de aceitar 400 mortes na outra. Agora que você sabe que essas escolhas eram inconsistentes, como se decide? A resposta normalmente é um silêncio constrangido. As intuições que determinaram a escolha original vieram do sistema 1 e não tiveram mais base moral do que a preferência por reter 20 libras ou a aversão a perder 30 libras. Salvar vidas com certeza é bom, mortes são ruins. A maioria das pessoas descobre que seu sistema 2 não tem intuições morais próprias para responder à questão. Sou grato ao grande economista Thomas Schelling por meu exemplo favorito de efeito de enquadramento, que ele descreveu em seu livro Choice and Consequence 5 Escolha e Consequência. O livro de Schelling foi escrito antes que nosso trabalho sobre enquadramento fosse publicado, e enquadramento não era sua principal preocupação. Ele relatou sua experiência lecionando para uma classe na Kennedy School, em Harvard, em que o tema era abatimento por dependentes no imposto. Schelling informou a seus alunos que uma isenção padrão é permitida para cada filho, e que o montante da isenção independe da renda do contribuinte. Ele perguntou qual era a opinião deles para a seguinte proposição: a isenção por filho deve ser maior para os ricos do que para os pobres. Suas intuições muito provavelmente são idênticas às dos alunos de Schelling. Eles acharam a ideia de favorecer os ricos com uma isenção maior completamente inaceitável. Schelling então observou que a lei fiscal é arbitrária. Ela pressupõe uma família sem filhos como caso default reduz o imposto pelo montante da isenção para cada filho.
A lei fiscal poderia, claro, ser reescrita com outro caso default, uma família com 2 filhos. Nessa formulação, famílias com um número de crianças menor do que o número default pagariam uma sobretaxa. Schelling agora pedia a seus alunos para externar sua opinião sobre outra proposição. Os pobres sem filhos devem pagar uma sobretaxa tão grande quanto os ricos sem filhos. Aqui mais uma vez você provavelmente concorda com a reação dos alunos a essa ideia, que eles rejeitaram com tanta veemência quanto a primeira. Mas Schelling mostrou para sua classe que não havia lógica em rejeitar ambas as proposições. Põe as duas formulações uma ao lado da outra. A diferença entre o imposto devido por uma família sem filhos e por uma família com 2 filhos é descrita como uma redução do imposto na primeira versão e como um aumento na segunda. Se na primeira versão você quer que os pobres recebam o mesmo, ou maior, benefício que os ricos por terem filhos, então você deve querer que os pobres paguem no mínimo a mesma penalidade dos ricos por não terem filhos. Podemos reconhecer o sistema em funcionamento. Ele fornece uma reação imediata a qualquer questão sobre ricos e pobres. Na dúvida, favoreça os pobres. O aspecto surpreendente do problema de Schelling é que essa regra moral aparentemente simples não funciona de maneira confiável. Ela gera respostas contraditórias ao mesmo problema, dependendo de como o problema está enquadrado. E é claro que você já sabe que pergunta vem a seguir. Agora que você viu que suas reações ao problema são influenciadas pelo quadro, qual é sua resposta à pergunta? Como o Código Tributário deve tratar os filhos dos ricos e os dos pobres? Aqui mais uma vez você provavelmente ficará confuso. Você tem intuições morais sobre as diferenças entre os ricos e os pobres, mas essas intuições dependem de um ponto de referência arbitrário, e não tratam do problema real. Esse problema, a questão sobre estados reais do mundo, é quanto as famílias individuais devem pagar, de que maneira preencher as células na matriz do Código Tributário. Você não tem quaisquer intuições morais convincentes para guiá-lo na solução desse problema. Seus sentimentos morais estão ligados a quadros, a descrições da realidade, mais do que a realidade em si. A mensagem sobre a natureza do enquadramento é dura. O enquadramento não deve ser visto como uma intervenção que mascara ou distorce uma preferência subjacente. Pelo menos nesse caso, e também nos problemas da doença asiática e da cirurgia versus radiação para câncer de pulmão. Não há preferência subjacente que seja mascarada ou distorcida pelo quadro. Nossas preferências são sobre problemas enquadrados, e nossas intuições morais são sobre descrições, não sobre substância. Bons quadros. Nem todos os quadros são iguais, e alguns quadros são claramente melhores do que modos alternativos de descrever, ou de pensar a respeito de, a mesma coisa. Considere o seguinte par de problemas. Uma mulher comprou 2 ingressos de $80 para uma peça. Quando chega ao teatro, abre a carteira e descobre que os ingressos não estão lá. Ela vai comprar mais 2 ingressos para ver a peça. Uma mulher vai ao teatro, pretendendo comprar 2 ingressos que custam $80 cada. Ela chega ao teatro, abre a carteira e descobre para sua tristeza que os $160 com que pretendia comprar os ingressos não estão lá. Ela pode usar o cartão de crédito. Ela vai comprar os ingressos. Pessoas que veem apenas uma versão desse problema chegam a conclusões diferentes, dependendo do quadro. A maioria acredita que a mulher na primeira história vai para casa sem ver o espetáculo se ela perdeu seus ingressos. E a maioria acredita que ela vai pôr os ingressos no cartão, se perdeu o dinheiro. A explicação já deve ser familiar. Esse problema envolve contabilidade mental e a falácia de custo afundado. Os diferentes quadros evocam diferentes contas mentais, e a significação da perda depende da conta a qual ela está fixada. Quando ingressos para um determinado espetáculo se perdem, é natural fixá-los à conta associada com essa peça. O custo parece ter dobrado e pode ser agora maior do que vale a experiência. Por outro lado, uma perda de dinheiro é debitada numa conta de receita geral. A frequentadora do teatro está ligeiramente mais pobre do que achou, e a questão que provavelmente faz a si mesma essa pequena redução em sua riqueza disponível vai mudar sua decisão sobre pagar pelos ingressos. A maioria dos que responderam achou que não. A versão em que o dinheiro foi perdido leva a decisões mais razoáveis. É um quadro melhor porque a perda, mesmo se os ingressos sumiram, é afundada, e custos afundados devem ser ignorados. O histórico é irrelevante, a única questão que importa é o conjunto de opções que se apresenta para a frequentadora do teatro agora, e suas prováveis consequências. Seja lá o que ela perdeu, o fato relevante é que ela está menos rica do que era antes de abrir a carteira. Se a pessoa que perdeu os ingressos pedisse meu conselho, eis o que eu diria. Você teria comprado ingressos se tivesse perdido a quantia equivalente de dinheiro? Se sim, vá em frente e compre novos ingressos. Quadros mais amplos e contabilidades inclusivas geralmente levam a decisões mais racionais. No exemplo a seguir, 2 quadros alternativos evocam intuições matemáticas diferentes, e uma é muito superior à outra. Em um artigo intitulado TMPG Ilusão, a ilusão das MPG, milhas por galão, que apareceu na revista Ciência em 2008, os psicólogos Richard Harrick e Jackson identificaram um caso em que a aceitação passiva de um quadro enganoso C teve custos substanciais e graves consequências para as políticas públicas. A maioria dos compradores de carro relacionam a eficiência de consumo de combustível como um dos fatores determinantes de sua escolha. Eles sabem que carros que fazem muitos quilômetros por litro têm custos operacionais mais baixos. Mas o quadro que tem sido tradicionalmente utilizado nos Estados Unidos, milhas por galão, fornece uma orientação muito ruim para as decisões tanto dos indivíduos quanto dos responsáveis pelas políticas públicas. Considere 2 donos de carro que procuram reduzir seus custos. Adam troca um bebedor de gasolina que faz 12 mpg por um bebedor ligeiramente menos voraz que faz 14 mpg, que tem muito respeito pelo meio ambiente. Troca um carro que faz a 30 mpg por outro que faz 40 mpg. Suponha que ambos os motoristas percorram iguais distâncias ao longo de um ano. Quem vai poupar mais combustível com a troca? Você quase certamente partilha da intuição disseminada de que a ação de Beta é mais significativa do que a de Adam. Ela reduziu a MPG em 10 milhas em vez de 2, e 1/3, de 30 a 40, em vez de 1/6, de 12 para 14. Agora empenhe seu sistema 2 e faça as contas. Se os 2 donos de carros dirigem ambos 10 mil milhas, Adam vai reduzir seu consumo de escandalosos 833 galões para ainda chocantes 714 galões, para uma economia de 119 galões. O uso de combustível de Bet cairá de 333 galões para 250, economizando apenas 83 galões. O quadro MPG está errado, e deve ser substituído pelo quadro galões por milha, ou litros por 100 km, que é utilizado na maioria dos demais países. Como Larry e Kisso observam, as intuições enganosas favorecidas pelo quadro MPG tendem a iludir tanto os administradores públicos como os compradores de carros. Cass Sunstein trabalhou como supervisor do Office of Information and Regulatory Affairs para o presidente Obama. Com Richard Thaler, Sunstein foi coautor de Nudge, o Empurrão para a Escolha Certa, que é o manual básico para a aplicação de economia comportamental às políticas públicas. Não por acidente o adesivo Economia de Combustível e Ambiente, que será exibido em todos os carros a começar por 2013, incluirá pela primeira vez nos Estados Unidos a informação de galões por milha. Infelizmente, a formulação correta virá em letras miúdas, junto com a informação de MPG mais familiar em letras grandes, mas o gesto vai no rumo certo.
O intervalo de 5 anos entre a publicação de TMPG Illusion e a implementação de uma correção parcial é provavelmente uma velocidade recorde para uma aplicação significativa da ciência psicológica às políticas públicas. Uma diretiva acerca da doação de órgãos em caso de morte acidental consta da carteira de motorista do indivíduo em muitos países. A formulação dessa diretiva é outro caso em que um quadro é claramente superior ao outro. Poucas pessoas argumentariam que a decisão de doar ou não os órgãos é algo de pouca importância, mas há uma forte evidência de que a maioria das pessoas toma suas decisões impensadamente. A evidência vem de uma comparação do índice de doação de órgãos nos países europeus, 7, que revela diferenças surpreendentes entre países vizinhos e culturalmente semelhantes. Um artigo publicado em 2003 observou que o índice de doação de órgãos ficou perto de 100% na Áustria, mas foi de apenas 12% na Alemanha, ficou em 86% na Suécia, mas foi de apenas 4% na Dinamarca. Essas enormes diferenças são um efeito de enquadramento, que é causado pelo formato da questão crítica. Os países com alto índice de doação têm um formulário do tipo optar pela exclusão, em que os indivíduos que não desejam doar devem indicar no campo apropriado, a menos que executem essa ação simples. Eles são considerados doadores voluntários. Os países com baixo índice de doação não possuem formulário desse tipo. A pessoa deve indicar no campo para se tornar um doador. Isso é tudo. A melhor forma isolada de prever se a pessoa irá ou não irá doar seus órgãos é a indicação da opção default que será adotada sem ter de indicar em um campo, ao contrário de outros efeitos de enquadramento que foram localizados nas características do sistema 1. O efeito de doação de órgãos é mais bem explicado pela preguiça do sistema 2. As pessoas vão ticar no campo se já decidiram o que querem fazer. Se estão despreparadas para a questão, elas precisam fazer o esforço de pensar se querem ticar no campo. Imagina um formulário de doação de órgãos em que seja requisitado das pessoas que resolvam um problema matemático no campo que corresponde à sua decisão. Um dos campos contém o problema 2 mais 2 igual. O problema no outro campo é 13x37 igual. A taxa de doações certamente seria alterada quando o papel da formulação é admitido. Uma questão de política pública se impõe. Que formulação deve ser adotada? Nesse caso, a resposta é inequívoca. Se você acredita que um grande suprimento de órgãos doados é bom para a sociedade, você não vai ficar neutro entre uma formulação que resulta em quase 100% de doações e outra formulação que leva a 4% de doações entre os motoristas. Como já vimos repetidas vezes, uma escolha importante é controlada por uma característica completamente irrelevante da situação. Isso é constrangedor. Não é assim que gostaríamos de tomar decisões importantes. Além do mais, não é assim que vivenciamos as operações de nossa mente, mas a evidência para essas ilusões cognitivas é inegável. Contemos isso como um ponto contra a teoria de agente racional. Uma teoria que seja digna do nome assevera que certos eventos são impossíveis. Eles não vão ocorrer se a teoria for verdadeira. Quando um evento impossível é observado, a teoria é invalidada. Teorias podem sobreviver por um longo tempo depois de terem sido invalidadas por evidências conclusivas e o modelo de agente racional certamente sobreviveu à evidência que vimos, bem como a muitas outras evidências. O caso da doação de órgãos mostra que o debate sobre a racionalidade humana pode ter um amplo efeito no mundo real. Uma diferença significativa entre os defensores do modelo de agente racional e os céticos que o questionam é que os seus defensores simplesmente tomam como fato consumado que a formulação de uma escolha não pode determinar as preferências em problemas significativos. Eles nem mesmo estão interessados em investigar o problema, e desse modo frequentemente terminamos com resultados inferiores. Os céticos em relação à racionalidade não estão surpresos. Eles são treinados para se mostrarem sensíveis ao poder dos fatores irrelevantes como determinantes na preferência. Minha esperança é que os leitores deste livro tenham adquirido essa sensibilidade. Falando de quadros e de realidade, eles vão se sentir melhor com o que aconteceu se forem capazes de enquadrar o resultado em termos de quanto dinheiro ainda tem, e não de quanto dinheiro perderam. Vamos reenquadrar o problema mudando o ponto de referência. Imagine que não o temos. Quanto acharíamos que vale? Debite a perda em sua conta mental de receita geral. Você vai se sentir melhor. Pedem que você tique no campo para retirar seu nome da mala direta deles. A lista de mala direta iria encolher se pedissem as pessoas para ticar no campo caso quisessem fazer parte dela. Parte 5. 2 eus. 30. Olha que coisa incrível aqui, ó. Eles vão se sentir melhor eles vão se sentir melhor com o que aconteceu se forem capazes de enquadrar o resultado em termos do quadro de dinheiro que ainda tem, e não o quanto dinheiro perderam. Ai, caramba. Vamos reenquadrar o problema mudando o ponto de referência. Imaginem que não temos quanto acharíamos que vale. Isso é muito doido. Debite a perda em sua conta mental de receita geral. Você vai se sentir melhor. Isso é bem doido. Quinto capítulo. 2 eus. E Deus vem daí, hein? Mais de um eu. 2 eus. O que será que 2 eus nos traz? Bora ver? 5. 2 eus. O termo utilidade costuma apresentar dois significados distintos em sua longa história. Jeremy Bentham abriu sua introdução aos princípios da moral e da legislação com a famosa sentença: a natureza pôs a espécie humana sob o domínio de 2 mestres soberanos, a dor e o prazer. Cabe a eles exclusivamente indicar o que devemos fazer, bem como determinar o que faremos. Em uma nota constrangida, Bentham pedia desculpas por empregar a palavra utilidade para essas experiências, dizendo que fora incapaz de encontrar a palavra melhor. Para distinguir a interpretação que Bentham faz do termo, vou chamá-la de utilidade experimentada, experience utility. Nos últimos 100 anos, os economistas têm utilizado a mesma palavra para querer dizer alguma outra coisa. Da forma como os economistas e teóricos da decisão empregam o termo, ele significa desejabilidade want-ability, e eu o chamei de utilidade de decisão, decision utility. A teoria da utilidade experimentada, por exemplo, refere-se exclusivamente às regras da racionalidade que devem governar as utilidades de decisão. Não tem absolutamente nada a dizer sobre experiências hedônicas. Claro, os dois conceitos de utilidade vão coincidir se as pessoas querem o que vão usufruir, e usufruem o que escolhem para si. E essa pressuposição de coincidência está implícita na ideia geral de que os agentes econômicos são racionais. É de se esperar que os agentes racionais saibam quais são seus gostos, tanto presentes como futuros, e presume-se que tomem decisões acertadas que irão
maximizar esses interesses. Utilidade experimentada. Meu fascínio com as possíveis discrepâncias entre utilidade experimentada e utilidade de decisão vem de longe. Quando ambos e eu ainda estávamos trabalhando na teoria da perspectiva, formulei um problema, que era o seguinte: imagine um indivíduo que recebe uma injeção dolorida todo dia. Não existe adaptação, a dor é a mesma dia após dia. Será que as pessoas vão atribuir o mesmo valor à redução no número de injeções planejadas, tanto no caso de 20 para 18 quanto de 6 para 4? Há alguma justificativa para fazer uma distinção? Não coligi dados, pois o resultado era evidente. Pode verificar por si mesmo que você pagaria mais para reduzir o número de injeções em 1/3, de 6 para 4, do que em 1/10, de 20 para 18. A utilidade de decisão em evitar 2 injeções é mais elevada no primeiro caso do que no segundo, e todo mundo pagará mais pela primeira redução do que pela segunda. Mas essa diferença é absurda. Se a dor não muda de um dia para outro, o que poderia justificar a designação de diferentes utilidades para uma redução da quantidade total de dor com 2 injeções, dependendo do número de injeções precedentes? Nos termos que usaríamos hoje, meu problema introduziu a ideia de que a utilidade experimentada poderia ser medida pelo número de injeções. Sugeria também que, pelo menos em alguns casos, a utilidade experimentada é o critério pelo qual uma decisão deve ser avaliada. Um tomador de decisão que pague diferentes quantias para atingir o mesmo ganho de utilidade experimentada, ou ser poupado da mesma perda, está cometendo um erro. Você talvez ache essa observação óbvia, mas em teoria da decisão a única base para julgar que uma decisão está errada é a inconsistência com outras preferências. Ambos e eu discutimos o problema, mas não o perseguimos. Muitos anos depois, voltei a ele. Experiência e memória. Como pode a utilidade experimentada ser medida? Como devemos responder a perguntas como quanta dor Elaine sofreu durante o procedimento médico? Ou quanto divertimento ela obteve passando 20 minutos na praia? O economista britânico Francis Edgeon Orta especulava sobre esse tema no século XIX e propôs a ideia de um hedonímetro, um instrumento imaginário análogo aos dispositivos utilizados nas estações meteorológicas, que mediria o nível de prazer ou dor que um indivíduo experimenta em um dado momento. 2. A utilidade experimentada iria variar, muito a modo como a temperatura de ar ou a pressão atmosférica variam, e os resultados seriam representados em gráfico em função do tempo. A resposta à questão de quanta dor ou prazer Elaine experimentou durante seu procedimento médico ou suas férias seria a área sob a curva. O tempo desempenha um papel crítico na concepção de Edgeon Orta. Se Elaine permanece na praia por 40 minutos em vez de 20, e seu divertimento continua tão intenso quanto antes, então a utilidade experimentada total desse episódio dobra. Assim como dobrar o número de injeções torna uma série de injeções 2 vezes pior. Essa era a teoria de Edgeon Orta, e hoje temos uma compreensão precisa das condições sob as quais sua teoria funciona. 3. Os gráficos na figura 15 mostram os perfis das experiências de 2 pacientes passando por uma dolorosa colonoscopia, tirados de um estudo que Don Reddelmeier e eu projetamos em conjunto. Reddelmeier, um médico e pesquisador na Universidade de Toronto 4, o realizou no início dos anos 1990. Esse procedimento hoje é rotineiramente administrado com anestesia, bem como com medicação anésica, mas tais substâncias não eram disseminadas quando nossos dados foram colhidos. Os pacientes eram lembrados de indicar a cada 60 segundos o nível de dor que experimentavam no momento. Os dados mostrados estão em uma escala onde 0 é dor nenhuma e 10 é dor intolerável. Como você pode ver, a experiência de cada paciente variou consideravelmente durante o procedimento, que durou 8 minutos para o paciente A e 24 minutos para o paciente B. A última leitura de dor 0 foi registrada após o fim do procedimento. Um total de 154 pacientes participou do experimento. O procedimento mais curto durou 4 minutos, o mais longo, 69 minutos. Em seguida, considere uma questão fácil. Presumindo que os dois pacientes usaram a escala de dor de maneira similar, qual paciente sofreu mais? Sem chance. Todo mundo concorda que o paciente B passou os piores bocados. O paciente B passou no mínimo tanto tempo quanto o paciente em qualquer nível de dor, e a área sob a curva é claramente maior para B do que para o fator crucial. Claro, é que o procedimento de B durou muito mais tempo. Chamarei as mensurações baseadas em relatos de dor momentânea de totais de hedonímetro. Figura 15. Quando o procedimento terminou, pediu-se a todos os participantes que classificassem a quantidade total de dor que haviam experimentado durante o procedimento. O palavreado da expressão foi planejado para encorajá-los a pensar na integral da dor que haviam relatado, reproduzindo os totais do hedonímetro. Surpreendentemente, os pacientes não fizeram nada do gênero. A análise estatística revelou 2 descobertas, as quais ilustram um padrão que observamos em outros experimentos. Ponto mediano regra do pico-fim, PA-Kenbury. A classificação retrospectiva global foi bem prevista pela média do nível de dor relatado no pior momento da experiência em seu fim. Ponto mediano negligência com duração, duration neglect. A duração do procedimento não exerceu o menor efeito nas avaliações de dor total. Você pode agora aplicar essas regras aos perfis dos pacientes A e B. A pior classificação, 8 na escala de 10 pontos, foi a mesma para ambos os pacientes, mas a última classificação antes do fim do procedimento foi 7 para o paciente A e apenas 1 para o paciente B. A média pico-fim foi desse modo 7,5 para o paciente A e apenas 4,5 para o paciente B. Como esperado, o paciente A teve uma lembrança muito pior do episódio do que o paciente B. Foi uma má sorte do paciente que o procedimento terminasse em um mau momento, deixando com uma lembrança desagradável. O que temos agora é um excesso de opções, 2 medidas de utilidade experimentada, o total do hedonímetro e avaliação retrospectiva, que são sistematicamente diferentes. Os totais do hedonímetro são calculados por um observador a partir do relato de um indivíduo da experiência dos momentos. Chamamos esses julgamentos de ponderados por duração, duration weighted, pois o cálculo da área sob a curva designa pesos iguais a todos os momentos. 2 minutos de dor no nível 9 é 2 vezes tão ruim quanto um minuto no mesmo nível de dor. Entretanto, as descobertas desse experimento e de outros mostram que as avaliações retrospectivas são sensíveis à duração e dão peso a 2 momentos singulares, o pico e o fim, muito maior do que a outros. Então qual deve ter importância? O que o médico deve fazer? A escolha tem implicações para a prática médica. Observamos que, ponto mediano, seu objetivo é reduzir a lembrança de dor dos pacientes. Baixar o pico de intensidade de dor poderia ser mais importante do que diminuir a duração do procedimento. Pelo mesmo raciocínio, o alívio gradual pode ser preferível ao alívio abrupto se os pacientes conservam uma melhor lembrança quando a dor no fim do procedimento é relativamente branda. Ponto mediano, seu objetivo é reduzir a quantidade de dor realmente experimentada. Conduzir o procedimento com rapidez talvez seja apropriado, mesmo que fazer isso aumente o pico de intensidade de dor e deixe os pacientes com uma péssima lembrança. Qual dos dois objetivos você achou mais atraente? Não conduz um estudo apropriado, mas minha impressão é que uma grande maioria se mostrará a favor de reduzir a lembrança
da dor. Acho útil pensar nesse dilema como um conflito de interesses entre dois eus, que não correspondem aos dois sistemas familiares. O eu experiencial, experiencing self, é o que responde à pergunta, está doendo agora? O eu recordativo, remembering self, é o que responde à pergunta, como foi isso, no todo? As lembranças são tudo que temos para reter nossa experiência de viver, e a única perspectiva que podemos adotar quando pensamos em nossas vidas é, portanto, a do eu recordativo. Um comentário que escutei de um membro da plateia após uma palestra ilustra a dificuldade de distinguir as lembranças da experiência. Ele contou do arrebatamento de escutar uma longa sinfonia em um disco que perto do fim estava arranhado, produzindo um som horrível, e disse que o final ruim estragou toda a experiência. Mas a experiência não foi arruinada de fato, apenas a lembrança dela. O eu experiencial passara por uma experiência que era quase inteiramente boa, e o final ruim não era capaz de desfazê-la, pois ela já havia acontecido. Meu questionador atribuiu a todo o episódio uma avaliação de fracasso, porque terminara muito mal, mas essa avaliação efetivamente ignorava 40 minutos de júbilo musical. Será que a experiência real não conta para nada? Confundir a experiência com a lembrança dela é uma ilusão cognitiva convincente, e é a substituição que nos faz acreditar que uma experiência passada pode ser arruinada. O eu experiencial não tem uma voz. O eu recordativo às vezes está errado, mas é ele que fica de olho no placar e governo que aprendemos com a vida, e é ele quem toma as decisões. O que aprendemos com o passado é maximizar as qualidades de nossas futuras lembranças, não necessariamente de nossa futura experiência. Essa é a tirania do eu recordativo, que deve ser levado em consideração para demonstrar o poder da tomada de decisão do eu recordativo. Meus colegas e eu projetamos um experimento, usando uma forma banda de tortura que vou chamar de situação da mão gelada. Seu pavoroso nome técnico é compressor, ou teste vasoconstritor. É pedido à pessoa que mantém a mão até o pulso mergulhada na água dolorosamente fria até ser instruído a retirá-la e receber uma toalha aquecida. Os participantes de nosso experimento usavam a mão livre para controlar setas em um teclado de modo a fornecer um registro contínuo da dor que suportavam, uma comunicação direta de seu experiencial. Escolhemos uma temperatura que causava dor moderada, mas tolerável. Os participantes voluntários obviamente tinham liberdade para retirar a mão a qualquer momento, mas nenhum escolheu fazer isso. Cada participante enfrentava 2 episódios de mão gelada. O episódio curto consistia em 60 segundos de imersão em água a 14 graus Celsius, o que é sentido como dolorosamente frio, mas não intolerável. No fim dos 60 segundos, o pesquisador instruiu os participantes a retirar a mão da água e lhes oferecia uma toalha aquecida. O episódio longo durava 90 segundos. Os primeiros 60 segundos eram idênticos ao episódio curto. O pesquisador não dizia coisa alguma ao final dos 60 segundos. Em vez disso, ele abria uma válvula que permitia a água ligeiramente mais quente fluir para dentro da bacia. Durante os 30 segundos adicionais, a temperatura da água subia aproximadamente em 1 grau, o suficiente apenas para que a maioria dos participantes detectasse uma leve diminuição na intensidade da dor. Os participantes eram informados de que seriam submetidos a 3 testes de mão gelada, mas na verdade experimentavam apenas os episódios curto e longo, cada um com uma mão diferente. Os testes eram espaçados em 7 minutos. 7 minutos após o segundo teste, os participantes podiam escolher o terceiro teste. Eram informados de que uma de suas experiências seria repetida de modo exato, e estavam livres para escolher 5 se repetiriam a experiência com a mão esquerda ou com a mão direita. Claro que metade dos participantes fez o teste curto com a mão esquerda, metade com a direita, metade fez o teste curto primeiro, metade começou pelo longo, etc. Esse foi um experimento cuidadosamente controlado. O experimento foi projetado para criar um conflito entre os interesses do eu experiencial e do eu recordativo, e também entre a utilidade experimentada e a utilidade de decisão. Da perspectiva do eu experiencial, o teste longo era obviamente pior. Esperávamos que o eu recordativo tivesse outra opinião. A regra do pico-fim prevê uma lembrança pior do teste curto do que do teste longo, e a negligência com a duração prevê que a diferença entre 90 segundos e 60 segundos de dor será ignorada. Desse modo previmos que os participantes teriam uma lembrança mais favorável, ou menos desfavorável, do teste longo e escolheriam repeti-lo. E foi assim mesmo. Um total de 80% dos participantes que relataram que sua dor diminuiu durante a fase final do episódio mais longo optaram por repeti-lo, desse modo declarando-se dispostos a sofrer 30 segundos de dor desnecessária no terceiro teste antecipado. Os participantes que preferiram o episódio longo não eram masoquistas e não escolheram deliberadamente se expor à pior experiência, eles simplesmente cometeram um erro. Se tivéssemos lhes perguntado, você prefere uma imersão de 90 segundos ou apenas a primeira parte dela? Certamente teriam escolhido a opção curta. Não usamos essas palavras, porém, e os participantes fizeram o que lhes ocorreu naturalmente, escolheram repetir o episódio do qual guardavam uma lembrança menos aversiva. Os voluntários sabiam perfeitamente bem qual das duas exposições era mais longa. Perguntamos a eles, mas não usaram esse conhecimento. A decisão deles foi governada por uma simples regra de escolha intuitiva. Pegue a opção que você mais gosta, ou que menos desgosta. Regra da memória determinaram até que ponto não gostavam das duas opções, o que por sua vez determinou a escolha deles. O experimento da mão gelada, como o meu velho problema das injeções, revelou uma discrepância entre utilidade de decisão e utilidade experimentada. As preferências que observamos nesse experimento são mais um exemplo do efeito menos é mais que encontramos em ocasiões anteriores. Uma delas foi o estudo de Gistopc em que acrescentar peças de louça a um serviço de 24 peças diminuiu o valor total porque algumas das peças acrescentadas estavam quebradas. Outra foi Linda, ativista considerada como mais provavelmente uma caixa de banco feminista do que uma caixa de banco. A semelhança não é acidental. O mesmo traço operante do sistema explica as 3 situações. O sistema representa conjuntos por médias, normas e protótipos, não por somas. Cada episódio de mão gelada é um conjunto de momentos, que o eu recordativo armazena como um momento prototípico. Isso leva a um conflito. Para um observador objetivo avaliando o episódio com base nas informações do experiencial, o que conta é a área sob a curva que integra a dor no decorrer do tempo, ela tem a natureza de uma soma. A memória que o eu recordativo guarda, por outro lado, é um momento representativo, fortemente influenciado pelo pico e pelo fim. Claro que a evolução poderia ter projetado a memória dos animais para armazenar integrais, como certamente fazem em alguns casos. É importante para um esquilo saber a quantidade total de alimento armazenado, e uma representação do tamanho médio das nozes não seria um bom substituto. Porém, a integral de dor ou prazer ao longo do tempo pode ser biologicamente menos significativa. Sabemos, por exemplo, que ratos exibem negligência com duração tanto para o prazer como para a dor. Em um experimento, os ratos foram consistentemente expostos a uma sequência em que o acionamento de uma luz sinaliza que um choque elétrico em breve será desferido. Os ratos rapidamente aprenderam a temer a luz, e a intensidade de seu medo podia ser medida por diversas reações fisiológicas. A principal descoberta foi que a duração do choque 6 teve pouco ou nenhum efeito sobre o medo, tudo que importa é a intensidade dolorosa do estímulo. Outros estudos clássicos mostraram que o estímulo elétrico de áreas específicas no cérebro do rato, e de áreas correspondentes no cérebro humano, produzem uma sensação de prazer intenso, tão intenso em alguns casos que os ratos que podem estimular seu cérebro pressionando uma alavanca vão morrer de fome sem fazer uma pausa para se alimentar. O estímulo elétrico prazeroso pode ser propiciado em explosões que variam em intensidade e duração.
Aqui mais uma vez apenas a intensidade importa. Até certo ponto, aumentar a duração de uma explosão de estímulo 7 não parece aumentar a avidez do animal em obtê-la. As regras que governam o recordativo dos humanos têm um longo histórico evolucionário. Biologia versus racionalidade. A ideia mais útil no problema das injeções que ocupou meus pensamentos anos atrás foi que a utilidade experimentada de uma série de injeções igualmente dolorosas pode ser medida, simplesmente contando as injeções. Se todas as injeções são igualmente aversivas, então 20 delas são 2 vezes tão ruins quanto 10, e uma redução de 20 para 18 e uma redução de 6 para 4 são igualmente valiosas. Se a utilidade de decisão não corresponde à utilidade experimentada, então alguma coisa está errada com a decisão. A mesma lógica funcionou no experimento da mão gelada. Um episódio de dor que dura 90 segundos é pior do que os primeiros 60 segundos desse episódio. Se as pessoas voluntariamente optam por suportar o episódio mais longo, alguma coisa está errada com a decisão delas. Em meu velho problema, a discrepância entre a decisão e a experiência originou-se da sensibilidade decrescente. A diferença entre 18 e 20 é menos impressionante, e parece valer menos, do que a diferença entre 6 e 4 injeções. No experimento da mão gelada, o erro reflete 2 princípios da memória: negligência com a duração e a regra do pico e fim. Os mecanismos são diferentes, mas o resultado é o mesmo: uma decisão que não está corretamente sintonizada com a experiência. Decisões que não produzem a melhor experiência possível e prognósticos errôneos de futuras sensações. Ambas são más notícias para os adeptos da racionalidade de escolha. O estudo da mão gelada mostrou que não podemos confiar totalmente que nossas preferências vão refletir nossos interesses, mesmo que estejam baseados na experiência pessoal, e mesmo que a lembrança dessa experiência tenha sido impressa nos últimos 15 minutos. Gostos e decisões são moldados pelas lembranças, e as lembranças podem estar erradas. A evidência representa um profundo desafio à ideia de que os humanos têm preferências consistentes e sabem como maximizá-las, um dos fundamentos do modelo de agente racional. Há uma inconsistência incorporada ao design de nossas mentes. Temos fortes preferências acerca da duração de nossas experiências de dor e prazer. Queremos que a dor seja breve e que o prazer dure. Mas nossa memória, uma função do sistema 1, evoluiu para representar o momento mais intenso de um episódio de dor ou prazer, o pico, e as sensações quando o episódio estava em seu final. Uma memória que negligência e duração não terá utilidade para nossa preferência por longos prazeres e sofrimentos curtos. Falando dos dois eus, você está pensando em seu casamento fracassado inteiramente da perspectiva do eu recordativo. Um divórcio é como uma sinfonia com um som de arranhões no fim. O fato de que terminou mal não significa que foi todo ruim. Esse é um mau caso de negligência com a duração. Você está dando a parte boa e a ruim de sua experiência um peso igual, embora a parte boa tenha durado 10 vezes mais do que a outra. 36. Queridos, uau! Terminamos aqui mais uma leitura, a gente continua à tarde, falando sobre os Zeus. É incrível isso, é um estudo de caso. O livro é chatinho, né? Vamos combinar que ele é chatinho, porque é um estudo científico, né? Transformado em livro, então muitos casos, comparação, tarará. Mas o tema é fantástico. Então a gente se vê no próximo encontro. Valeu, um beijo, até mais, fui!